Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu vou continuar com o estudo bíblico e eu quero comentar aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ver e analisar como foi a unção do rei Davi. Nós não vamos entrar aqui no reinado propriamente dito do rei Davi, que depois de muitos e muitos anos que Davi veio sentar no trono no lugar do rei Saul. Lembrando que o primeiro rei, depois do período de juízes ou dos juízes, foi o rei Saul. Depois Deus rasgou o seu reinado e transferiu para Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Capítulo de número 16 de 1 Samuel. Estou com a Bíblia online aberta para facilitar o acompanhamento aí também de cada um de vocês. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou apregoando e defendendo nenhuma bandeira religiosa de denominação nenhuma, seja Assembleia de Deus, Batista, Maranata, Presbiteriana. Simplesmente eu estou fazendo estudos bíblicos, baseado nas Sagradas Escrituras, para que cada um venha aí tirar bom aproveito dessas lições e desses estudos. Então vamos lá, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, vamos ver como que se deu a unção de Davi, lembrando que Davi ainda era um jovem, era de menor, era uma pessoa ainda que nem seu pai, nem seus irmãos, nem o rei Saul, nem mesmo o profeta Samuel, vejam bem, nem mesmo o profeta Samuel esperava ser Davi, queria ser ungido como rei. Vamos ler aqui e eu vou estar explicando. Versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então Deus está fazendo uma pergunta para o profeta Samuel, que já vinha poupando a vida de Saul, e uma espécie de acobertamento, vinha acobertando, dando mais chance para o rei Saul, e Deus chega ali no seu limite, vamos dizer assim, para que vocês venham entender melhor. E Deus então vai fazer uma pergunta ao profeta Samuel, dizendo: até quando terás dó de Saul? Então, eu costumo dizer que muitas das vezes, uma ajuda, ou a gente vai ajudar uma pessoa, seja A, B, C ou D, muitas das vezes essa ajuda, ela está se tornando um empecilho, ela está se tornando algo abominável, ruim diante dos olhos de Deus. A prova está aqui, capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, o que dá a entender que Samuel já vinha acobertando, estava com dó de Saul, e com certeza, na minha opinião, Deus já vinha alertando Saul, em sonhos, em revelações, porque Samuel, ele foi um menino que desde o ventre da sua mãe, a sua mãe chamada Ana, que era estéril, e Deus atendeu a sua oração, e Ana disse: se o Senhor lhe der um filho, ela iria dedicar, ou melhor dizendo, iria dar essa criança a serviço do eterno Deus, o Deus de Israel, para toda a sua vida. Então Samuel tinha muita intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus. Então creio eu que Deus já havia alertado Samuel, mas chegou no capítulo 16, Deus vai fazer uma pergunta para ele: até quando? Até quando que você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então Deus já havia rejeitado, mas tinha uma interferência humana, tinha dedos humanos, uma mão humana, que era
de Samuel. Então isso é muito ruim. Muitas das vezes o que parece ser uma ajuda, às vezes pode se tornar algo trágico, algo ruim. Então é bom cada um de nós sabermos entender isso. Então vamos continuar aqui, ó. Deus vai pedir agora para ele encher, ó, enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, né, de Belém. Jessé era o pai de Davi, porque dentre os seus filhos me tenham provido um rei. Então Deus não disse qual dos filhos de Jessé seria o futuro rei. Então, importante cada um de nós termos em mente. Deus não é obrigado a falar conosco todos os dias. Deus não é obrigado a nos dar uma vitória, uma bênção, realizar os nossos sonhos na hora que nós queremos. Simplesmente nós temos que obedecer a palavra de Deus e obedecer a Deus. Ser bom uns com os outros, amarmos o nosso próximo, ajudar os pobres, as viúvas, fazer o bem aqui nesta terra, que foi para isso que nós fomos chamados. Estamos aqui com um propósito nessa terra. Então Deus disse para Samuel, o profeta, pega o seu vaso de azeite, em outras traduções está como chifre, enche de azeite e vai até Belém, até Jessé, o belemita, porque dentro dos seus filhos me tenham provido um rei. Vamos continuar no verso de número 2. Lembrando que, mais uma vez, Samuel tenta interferir. Veja, novamente, as mãos humanas tentando interferir nos planos de Deus. Isso é um perigo também. Se colocamos nas mãos do Senhor, então deixa Deus operar, então deixa o Senhor trabalhar. Então, no verso 1, Deus já fez uma pergunta para Samuel. Até quando que você vai colocar suas mãos? Até quando que você vai ter pena de Saul? Vai continuar ajudando Saul, tendo eu rejeitado? E no verso de número 2, né, ele vai dizer ou no verso 1 ainda, melhor dizendo, no verso 1 ele vai dizer para Samuel encher o seu vaso de azeite e ir até Belém, na casa de Jessé, que dentre os seus filhos me tenham provido um rei. Mas Deus não revelara qual dos filhos de Jessé seria o futuro rei. Mais para frente nós vamos ver que Samuel tenta interferir, tenta ajudar Deus. Isso é um perigo, né? Deus não precisa de ajuda humana, porque se precisasse, ele deixaria de ser Deus. Deus por si só subsiste diante do coronavírus, diante da politicagem do Brasil, do mundo. Deus por si só subsiste no globo da terra, no universo. Então o verso 2, ó. Porém disse Samuel, como irei eu? Fez uma pergunta para Deus, né? No verso 1, Deus pergunta para Samuel, e no verso 2, Samuel agora é o inverso. Samuel agora pergunta para Deus, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Ou seja, o medo falou mais alto diante do profeta. O medo falou mais alto e ele ficou com medo de ser morto por Saul, né, que ainda governava, reinava sobre Israel. Então Deus vai dar uma estratégia para Samuel, uma estratégia muito simples, né, descomplicada. Pega uma bezerra das vacas em tuas mãos, chegou na cidade, você vai dizer que você veio para sacrificar ao Senhor. Ou seja, estava indo no nome do Senhor. Então sempre Deus vai nos dar uma estratégia. É sempre bom lembrarmos isso. Em meio à pandemia do coronavírus, em meio a tantas crises que o mundo já passou, o Brasil já passou. Então, seja na vida sentimental, financeira, enfim, Deus ele sempre vai nos dar uma estratégia para as nossas vidas. Verso 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então Deus está dizendo para o profeta Samuel,
Você só tem que entender o que eu quero, obedecer, né, executar e obedecer a minha vontade. Quando você chegar em Belém, na casa de Jessé, você vai convidá-lo para o sacrifício e lá eu vou fazer saber, né, eu vou fazer com que você venha saber quem é o futuro rei de Israel, né? E quem que você vai ungir. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Verso 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Só que mais para frente nós vamos ver e perceber que Samuel não fez exatamente aquilo que Deus lhe dissera, né? Ele deixou ser levado pela aparência, é um perigo. Né? O ser humano ele é levado muitas das vezes pela aparência física, financeira, pela beleza. Então é um perigo. Então vamos ver mais para frente que Samuel não fez exatamente aquilo que o Senhor pedira para ele. Vai chegar num ponto ali que ele vai ser deixado, ser levado por algo terreno, pela aparência, por algo da terra. E Deus mais uma vez vai repreender o profeta. Verso 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, que eu acabei de dizer aqui, ó, né? Samuel já estava na casa de Jessé, convidou os filhos de Jessé para o sacrifício, e ali começou a entrar um por um na presença do profeta Samuel. Entrou primeiro Eliabe, aí o profeta Samuel já deixou ser levado pela aparência, e ele disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então o que levou a Samuel a ter em mente que seria Eliabe? A força física? A beleza? Enfim, nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas algo, né, chamou a atenção do profeta Samuel, né, alguma aparência física, algo exterior da terra, terreno, deixou que o profeta viesse ser levado, iludido, e achando que Eliabe era ungido. E o verso 7, o Senhor vai repreender Samuel mais uma vez. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, Deus vai repreender de uma forma severa Samuel, né? Alguma coisa deixou que o profeta venha ser levado pela grandeza da estatura, aparência, mas a Bíblia não entra nos mínimos detalhes, mas que claramente o texto está dizendo que o profeta caiu numa ilusão terrena, né? A aparência, e é um perigo. Então Deus vai dizer para Samuel, eu não vejo como um homem vê. Isso é óbvio, isso é claro. Por quê? Deus vai dizer, um homem, ele olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração, para a alma do homem, pela inteireza de coração, a sinceridade do homem. Isso é importante, andarmos em inteireza de coração, ser humildes e obedientes à palavra de Deus. Verso 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este tem escolhido o Senhor. Aí Samuel agora, ele parece que ele acerta agora, ele parece que depois dessas várias repreensões aí da parte de Deus sempre repreendendo Samuel, parece que Samuel agora aprende aí, né? E nem Abinadab agora que passou diante do profeta, Samuel disse, não é esse também. No verso 9, então Jessé fez passar a Sama, né?
em outras traduções, Samar, né? Mas aqui está Sama. Porém, disse, tampouco é este tenho escolhido o Senhor. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Então, para deixar claro para Samuel, né, Deus precisou que os 7 filhos passassem diante dos olhos de Samuel, que para Samuel viesse a entender que Deus não olha realmente para algo da terra, para a riqueza terrena, para a posição social, a posição eclesiástica. Deus olha para a alma, o coração, a inteireza de coração, sinceridade, a honestidade, o amor para o próximo. E no verso 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Então Samuel vai fazer uma pergunta a Jessé. E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa esperança, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo. Então, Davi, neste momento, foi chamado lá no campo, estava pastoreando as ovelhas do seu pai, Jessé, e Davi nem esperava, creio eu, que nem esperava essa surpresa. Nem ele, Davi, nem o seu pai, nem muito menos os seus irmãos. Mas é assim que Deus faz. Deus pega as coisas desprezíveis, coisas que as pessoas, né, os homens não dão nada. E Deus pega, exalta, levanta, como está lá registrado em 1 Samuel capítulo 2. Deus dá vida e a tira. Deus faz descer a sepultura e retornar dela. Deus empobrece e enriquece. 1 Samuel capítulo 2, é a oração de Ana. Então, a unção de Davi se deu nesse episódio que eu estou aqui narrando para vocês, em uma simplicidade, né? Porque Deus é simples. No Salmo 19, Deus vai dizer que a sua lei é perfeita e dá sabedoria aos simples. Não precisamos ficar inventando moda, não precisamos ficar inventando nada e nem acrescentando nada na palavra de Deus. Nenhuma superstição, não precisamos fazer nada, né, para chamar a atenção da humanidade. Simplesmente pregar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ensinar a palavra de Deus às nações, às pessoas, né, os pobres de espírito, os carentes de espírito, do jeito que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, do jeito que a palavra veio, nem a menos e nem a mais. Então, nem Samuel esperava que seria Davi. E eu estou para dizer para vocês que Samuel, em um ponto ali, ficou frustrado. Por quê? Porque ele pensou assim, acabou-se os jovens? Então, naquele momento, Samuel pensou várias coisas na sua mente. Passou 7 filhos, nenhum desses o Senhor escolhera. E agora? Será que o Senhor não se enganou? Será que eu perdi viagem? Não. Deus não brinca, Deus é um ser infinito. A sua palavra é perfeita, é fiel. Se ele disse para Samuel que chegando lá na casa de Jessé, ele ia dizer quem era, né, a pessoa que seria o sucessor do rei Saul, que seria ungido como rei, ele iria cumprir, porque Deus é fiel para cumprir com sua palavra. E naquele exato momento, Samuel pergunta, acabou seus jovens? E o pai, né, de Davi, Jessé, disse, não, tem o menor, está trabalhando, está cuidando das ovelhas. E Davi veio e ninguém o comeu, enquanto Davi não chegou, para ser honrado por Deus, escolhido por Deus, e foi um dos maiores reis de Israel. Um homem que teve os seus erros, teve os seus pecados, mas que foi um homem, né, temente, valente, e foi um dos maiores reis que está registrado na história bíblica e no período aí
de Israel. Então, essa passagem que eu quero deixar para vocês, meditem, compartilhem e que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.